aqui porque... Me diga. Eu vi você um pouco pensativa mais cedo. O que houve? Bem, eu queria perguntar uma coisa. Na verdade, eu queria uma explicação. Uma explicação? Mas uma explicação sobre o quê? Bem, hoje é Páscoa e você me ensinou desde pequena que é um dia muito importante para nós. Porque foi o dia em que Deus fez uma nova aliança conosco. Ele entregou seu filho para morrer por nós. Mas eu queria entender mais sobre esse sacrifício. Como assim Jesus morreu? Ele não é Deus? E por que ele morreria por nossos pecados? O que isso significa? Bem, acho que eu já entendi. Você já está crescida. E provavelmente aquelas ilustrações que eu mostrava a você quando eu era criança já não tem mais o mesmo efeito. Mas acredito que sei um modo exato de te explicar tudo isso. Ah, é mesmo? Mas como? Enquanto conto a própria história. Agora, venha comigo. Feche os seus olhos e imagine a seguinte cena. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E o Filho de Deus, Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, bem, nasceu humilde, em uma manjedoura, envolto de mistérios e grandes sinais, o que aos olhos dos antigos parecia fugir ao entendimento. Mas o que poderia se ver ali era, na verdade, um anúncio de um grande milagre, porque desde o início de sua trajetória podíamos ver atos miraculosos. Em verdade, esse mesmo homem que cresceu, ele acalmou sozinho uma tempestade. Ele que conseguiu multiplicar alguns pães e peixes a uma multidão inteira. Sim, ele fez grandes milagres. E em cada um desses milagres, ele mostrou compaixão e iluminou a vida daqueles que antes andavam em trevas. Mas acontece que a luz ela não alegra todos da mesma maneira, porque acaba revelando aquilo que muitos querem manter na escuridão. Os ensinamentos e milagres de Jesus chegaram aos ouvidos dos fariseus, uma seita religiosa que tinha grande poder e influência em Israel. E eles tramaram um plano de prendê-lo e matá-lo. Para isso, contariam com a ajuda de um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E a traição seria pelo preço de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? Sim, apenas 30 moedas de prata, pelo Deus vivo encarnado. E é verdade que agora, nesse momento, nós podíamos ver esse mesmo homem que acalmava a tempestade e que curava enfermos. Ele que agora sabia, desde o início, na verdade, que a estrada para a redenção seria pavimentada com dor. E nessa mistura de luzes e trevas, de doloroso sacrifício, mas também de grande esperança, é como nós nos movemos para o próximo capítulo. Pois para que o amor chegue em toda a humanidade, é preciso que até mesmo o Filho de Deus se entregue num sacrifício verdadeiramente doloroso. Vamos?
que o Cordeiro de Deus se coloca junto com seus discípulos na ceia. Fique atento, porque neste momento, a simplicidade de uma ceia aporta um grande destino, que não pode ser revelado apenas pelos olhos, mas ainda assim, fique atento. Essa noite, um de vocês há de me trair. O Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, pelo qual o Filho do Homem é traído. Para esse homem, bom seria nunca ter nascido. Porventura sou eu, Rabi? Tu o disseste. O que pretende fazer, faça depressa. Filhos, em pouco tempo, vocês não mais me verão. Um pouco mais, e então me verão. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Tomai todos e comei. Este é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, que será derramado por vocês. Pois vos digo, já não tornareis mais a beber do fruto da videira, até que retorne o reino de Deus. Fazei isto em minha memória. Pedro, Tiago, João, me acompanhe. Fiquem aqui e orem, para que não caiam em tentação. Orem.
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Aqui começa a agonia do Getsemane. O Cordeiro de Deus é preparado. Lucas, em seu Evangelho, nos diz que aos poucos o seu suor vai se tornando como sangue, o que é um fato médico conhecido como hematidrose. Jesus precisaria estar sob uma pressão psicológica e espiritual tão grande. Então, os vasos sanguíneos finos de sua pele estourariam e a água e o sangue juntos se misturariam e aos poucos começariam a escorrer pela sua pele. Mas essa agonia é apenas o começo, apenas o início do sofrimento de alguém que sabe exatamente o que está por vir e o peso de cada uma das escolhas e ações que serão tomadas agora. Basta. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue aos pecadores. Eu te saúdo, Rabi. Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Pedro, guarde sua espada. Pois quem vive pela espada, por ela morrerá. Vocês vêm me prender como se eu fosse um salteador. Por acaso não estive eu por diversas vezes no templo sentado junto a vocês e vocês não me fizeram nada? Mas isso só acontece para que se cumpra as palavras dos profetas. Depois daqui, Cristo é levado com os soldados ao Sinédrio, uma espécie de assembleia, onde ele será caluniado, darão tapas e socos no rosto e cuspiriam nele. Dali, seria colocado diante de Pôncio Pilatos, de onde seu destino seria finalmente traçado. O Cordeiro de Deus padeceria grande sofrimento. Ele sofreria flagelação, seria oprimido, por fim, crucificado. Fique atento agora, minha filha, para entender o real preço da graça. Muitos não sabem ou não entendem o que acontece durante a flagelação romana. Alguns acham que é um mero chicote, usado para esfolar animais. Mas o chicote romano não é assim. O chicote romano possuía bolas de metal e ossos pontiagudos. Veja. Agora entenda. Se o chicote convencional era usado para esfolar animais e fazê-los obedecer, o chicote romano era usado para dilacerar homens e fazê-los se romper. Depois de uma sessão com esse chicote, as costas estariam com os músculos à amostra e o sangue por toda parte. Não, nós não podemos ser ingênuos e temos que entender. Depois de uma situação dessas, não sobrava muito de um homem.
não foi o único sofrimento que sofreu Jesus. Depois daqui, imagine esse homem que acaba de ter as suas costas flageladas, feridas, com os músculos à mostra, e é colocado sobre ele o madeiro da cruz. E a cada passo que ele der, a cada respirar, essa mesma cruz se esfregará contra suas costas já feridas. Mas Jesus não dará 1 ou 2 passos. Terá de caminhar por metros e mais metros, até chegar no local onde será crucificado. Eu me lembro dessa parte sendo dita pelo profeta Isaías. Ele foi ferido por nossas transgressões, moídos pelos nossos pecados, mas pelas suas feridas fomos sarados. E aqui Jesus será crucificado. Imagine ele tendo suas roupas rasgadas. E então, reposto em sua cruz. Pense no soldado pegando o primeiro prego. Esse soldado, ele posiciona um prego sobre suas mãos. E então, com um golpe certeiro de martelo, o cravo sobre sua carne. Jesus deve ter contraído seu rosto de uma maneira assustadora. Os nervos dele acabaram de ser lesados. E o prego permanecerá a todo instante em contato com a ferida, até a sua morte. E ali ficará. E então, logo após, no momento em que prepararem para suspendê-lo, os nervos se esticarão fortemente. E a cada respirar, a cada solavanco da cruz, causará dores dilacerantes que se expandirão por todo o seu braço e por todo o seu corpo. E aqui no alto desse monte, foi crucificado Jesus. No alto de um monte, e entre 2 ladrões, o que para muitos poderia parecer mera coincidência. Mas não. Até mesmo aqui, nessa situação, vemos o plano redentor de Deus. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Nós merecemos isso, mas ele não. Por isso te peço, Senhor, que leve-se de mim com detalhes do teu reino. Em verdade te digo
que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois de tudo aquilo que fizemos com ele, e tendo que esfregar suas costas na cruz para sequer respirar, ele se enche de fôlego, olha para os céus e então diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. sim. Uma palavra, na verdade, uma frase muito estranha, principalmente porque não está no nosso idioma. Mas ela quer dizer algo como: Meu Deus, por que me abandonaste? sim. Agora parece que realmente entendemos. Mas será mesmo? Será mesmo que você prestou atenção em toda essa história até aqui, minha filha? Porque ao mesmo tempo em que essa frase é importante em toda essa nossa narrativa, ela também é muito esquecida. Mas como assim, é esquecida? Bem, voltamos ao início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo encarnado, seu Filho divino, sendo o Verbo o pensar de Deus. E desse amor entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo, sendo o seu divino amor, sendo o Filho todo eterno, pois desde toda a eternidade Deus nunca deixou de pensar, como também o Espírito Santo, pois desde toda a eternidade Deus nunca deixou de amar. Mas, diante disso que eu acabei de dizer a você, você poderia se perguntar: como? Como chegamos a tal ponto nessa relação? Por que, a causa de todas as coisas, colocaria aqui, no centro de sua obra, essa aparente contradição? O que para muitos poderia parecer loucura, mas se olharmos atentamente, seremos atentos durante todo o momento, porque essa narrativa, ela revela para nós algo muito importante, de fato, algo fundamental, por todo o Evangelho de João e dos outros também, que pode ser resumido em uma única palavra, totalmente paradoxal e radical. Mas que palavra seria essa? Essa palavra, amor. Um amor que faz a vida se doar tanto ao ponto de morrer, que faz aquele que é puro tomar uma decisão radical de se entregar àqueles que não são. Um amor que rompe o véu que antes separava os homens de Deus. Eis aqui o porquê de tudo isso. Eis aqui agora, diante de nós, o amor. Eis aqui, diante de nossos olhos, o real preço da graça. Está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
meu menino, esses pés que um dia correram tão alegres para mim, perfurados por pregos. Sobre este madeiro vejo um pequeno que entre os doutores falava que quando respondeu com calma que se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Já caía a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho, como em Nazaré, naquela eis aqui tua serva, eis aqui tua escrava. Nossa, eu acho que nunca tinha ouvido a história ser contada assim antes. Eu não sabia de tudo aquilo, mas ela não acaba assim. Não, você tem razão. A história foi muito boa até aqui, mas felizmente ela não acaba assim. Quem vocês procuram já não se encontra mais aqui, pois ele ressuscitou. É Jesus? Acho que é um espírito. Por que vocês estão assustados? E por que sobem a vocês esses pensamentos? Um espírito não tem carne e osso,
Se eu não colocar as minhas mãos nas tuas feridas, jamais vou crer. Pois aí está o seu dedo, e aqui está a minha mão. É Jesus, ele ressuscitou, é verdade. Tomé, você acreditou porque viu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e acreditaram. Filhos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu lhes ordenei. E lembre-se, eu estarei com vocês até o fim dos dias. Pois assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois de tudo aquilo que eles ouviram de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, tudo aquilo deu a eles força e coragem para levar o Evangelho a todo mundo, do norte ao sul, de leste a oeste, a boa nova de que Deus se fez homem para que os homens se tornassem um com Deus. Mas isso foi difícil? Difícil? Muito difícil. Os apóstolos e seus discípulos tiveram que enfrentar fome, perseguições e até mesmo a morte. Mas a fome não foi suficiente para os calar. As perseguições não foram suficientes para fazê-los temer, divulgar a mensagem. E a morte apenas fazia crescer o número de cristãos. Foram luzes na escuridão, assim como Cristo havia dito a eles. E aquela luz, aquela chama, espalhou-se por todo o mundo, aquecendo diversos corações. E se você olhar bem, até os dias de hoje, é possível ver os corações iluminados por essa mesma luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue já não mais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, ilumina meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece
Eis a luz de Cristo.